Bem, faltou um textozinho, né? Que aí eu vou fazer aqui um adeno com com essa pregação, perdão, com essa aula, que é, vamos retroceder à página 42, eu acabei pulando essa página, que fala sobre a pregação, né? No, no livro do Dr. Manuel Avelino de Souza, ele escreve, o livro se chama O Pastor, na página 122. A função principal e por excelência do pregador é entregar a mensagem, a pregação do Evangelho ou o sermão que deve se ocupar o lugar supremo na vida da sua vida, dos seus propósitos, dos seus interesses, das suas ocupações, dos seus estudos e esforços. Tudo o que está ligado à sua vida submete-se à sua função de pregar. O pastor, ele é chamado para pregar. O pastor, ele é consagrado para transmitir a palavra de Deus. A todo e qualquer tempo devemos transmitir a palavra de Deus. Não podemos deixar com que a palavra de Deus venha a ser relativizada dentro de um culto. Hoje nós vemos cultos, né, que são 40 minutos de louvor e às vezes 10, 15 minutos de pregação. Isso é errado, totalmente errado. A palavra de Deus, ela tem primazia. Então cabe algumas perguntas que o autor acaba assim colocando. Na página 43 do livro, só lembrando que eu voltei, tá? Porque eu pulei essas páginas a princípio. De quem pertence a pregação? Ao pastor da igreja. Essa história de crente, de membro, obreiro, falar que não recebe oportunidade para pregar e ficar de bico, isso é churumelas, né? Não tem razão para isso. Pregador da igreja é o pastor. Se você está membrando numa igreja, automaticamente você está membrando para ser alimentado por aquele pastor. Você não está membrando naquela igreja para ficar pregando. Ao contrário, você está ali para ouvir. E o teu pastor, como teu líder espiritual, ele é aquele que vai trazer o alimento para a sua alma. Ele pode, uma hora ou outra, determinar também outra pessoa para pregar no lugar dele, que não deve ser sempre, porque o púlpito deve ser do pastor, e sempre prestando atenção no público, né? Nas pessoas, nos congregados. A pregação tem de falar ao coração dos congregados. A escolha da mensagem, primeiro, deve-se orar e buscar a Deus sempre. Deve ter um estudo diligente da palavra de Deus e deve-se escolher mensagens que vai ao encontro das necessidades espirituais dos ouvintes. Salvo-conduto, quando se fala ouvintes, não estou falando da igreja e nem de um grupo específico, mas da necessidade do ser humano. Todo ser humano, ele é desprovido de Deus. Então, qual é a necessidade do ser humano? Deus. Então, toda pregação deve falar de Deus. Se toda pregação falar de Deus, você vai conseguir pregar em qualquer local. Tipos de pregação, aqui ele fala de uma maneira bem simples, né, para que venha o entendimento, até mesmo porque não é uma aula de homilética, e por isso que ele apenas vai dar uma parte aqui. Escrita ou decorada, né? Ele bota aqui. Sinceramente, toda pregação para mim tem de ser escrita, quando você tem tempo. É claro que às vezes você pode ser pego de surpresa, você como obreiro de Deus tem de estar preparado.
mas toda pregação deve ser escrita. Eu escrevo um texto, eu não leio o texto já fica na cabeça, na memória. Isso também não impede de você inserir ou de você reduzir o texto, né? Aí ele fala aqui que tem uma desvantagem por causa de auditório, mas é aquilo que eu falei a princípio. Se a pregação falar de Deus, você fala para qualquer auditório. E ele fala aqui sobre local vazio. O pregador, ele prega para uma pessoa, como prega para 10.000 pessoas, é indiferente, porque ele está ali para poder trazer a mensagem de Deus. Pregação evangelística é aquela pregação que sempre vai falar de assuntos concernentes ao reino de Deus, a vinda de Cristo, a obra, o plano de salvação, que vai falar da morte, ressurreição de Cristo, que vai falar da promessa da vinda de Cristo para esse mundo, né? Falar que existe esperança para o pecador. Também existe a pregação moral, que é aquela que vai trazer sempre uma conduta que é correlacionada ao modo geral da vida do ser humano. O exemplo está lá em 1 Coríntios capítulo 6, né? Paulo também fala em Gálatas capítulo 5. Aquilo é uma espécie de uma pregação moral, onde você vai falar de questões que não convém a um cristão fazer parte, um cristão falar, um cristão pregar, um cristão anunciar. Então isso é uma pregação moral. Pregação doutrinária é aquela que vai explicar fundamentos da fé, né? E o cristão, ele tem de ter esse anseio de aprender. Então essa pregação, ela é mais esmiuçada, era uma pregação mais detalhada, falando, exemplo, Cristo é Deus, salvação, explicando a salvação, no caso na Assembleia de Deus, como uma parte batismo no Espírito Santo, dons espirituais. Existem as pregações de consagração, que são aquelas pregações que vai levar o crente ou estimular o crente, a palavra mais certa é exortar a ter uma vida mais consagrada. Pregação devocional, que é aquela pregação que vai estimular o cristão a ter uma prática de uma vida religiosa, uma dedicação maior às coisas sagradas. Tem a pregação de consolação e conforto. Estamos passando aí momentos difíceis mediante essa pandemia, e são pregações de estímulo, que tudo vai passar, que a gente vai ter uma vida melhor, que Deus está nos guardando, que Deus está conosco. Então tudo isso acaba trazendo uma pregação no sentido de conforto. Pregação de avivamento, né? Que é aquela que vai despertar a igreja no sentido da evangelização dos pecadores, na consagração, na oração, na busca dos dons espirituais, aonde vai levar o crente a contribuir mais com a obra, de todas as maneiras, aonde vai fazer o cristão se preparar para sair para o campo, para pregar o evangelho. Então isso são pregações de avivamento. Pregações apologéticas são aquelas que vai fazer defesa da fé. Às vezes nós vivemos, né, em períodos onde existem ventos de doutrinas, e esses ventos de doutrinas devem ser combatidos, e o pastor às vezes tem de tirar um domingo, né, para falar sobre isso. O mais aconselhado que seja num culto de doutrina, mas como no culto de doutrina às vezes não vai muitas pessoas, tira num domingo mesmo. Há pouco tempo, né, a gente viu algumas histórias, né, aí que foi complicada, do dente de ouro, né, é um exemplo aqui de algo espatafúrdio que veio à mente. Então, tirar um momento para pregar contra isso, mostrar que isso não é bíblico, que não tem fundamento bíblico e nem o porquê. Pregação de exortação, ele acaba colocando aqui uma mensagem com dureza, mas ela, apesar de ser dura,
é uma mensagem que traz uma palavra de estímulo, de ânimo, né? Exortar quer dizer trazer ânimo a alguém. Então agora verdadeiramente nos despedimos. Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus.